Olá, é mais uma vez com prazer que eu venho aqui para trazer algumas reflexões sobre mais uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho. A aula de hoje é sobre leis universais, mais especificamente sobre a lei do trabalho, a lei da reprodução e a lei da conservação. Eu tenho aqui alguns slides que preparei, que vou compartilhar com vocês para facilitar o acompanhamento das coisas que quero falar na aula de hoje. Então, leis universais são as leis de Deus. Toda lei universal, sem exceção, é uma lei de Deus, é uma lei natural, é uma lei que vale em todo tempo e espaço e não tem nenhum tipo de exceção. Vale para toda a criação. Não é passível de interpretação de nenhum tipo. As leis universais é que ditam o funcionamento da criação. Dizem que uma folha não cai sem que Deus saiba desse processo de queda. Isso é fato, porque se tudo é regido pelas leis divinas, que são perfeitas, a folha cai com o conhecimento do divino, porque a sua queda é uma reação à aplicação de uma lei. No caso de uma lei da gravitação, da lei da causa e efeito, que são leis universais, valem em todo tempo e espaço para toda a criação e não tem exceção. Então, toda lei universal tem essa característica. As leis universais são várias. Existem as leis, o conjunto de leis conhecidas como leis de Hermes Trismegisto, que foi um avatar do divino, um mestre egípcio do conhecimento, que trouxe as famosas leis, né, da causa e efeito, da correspondência, da vibração, do ritmo, da polaridade, do gênero. Ou seja, as 7 leis universais de Hermes Trismegisto se subdividem em outras leis. O próprio Edgar Armon, na Apostila Amarela, no livro Iniciação Espírita, traz lá mais um conjunto de leis derivadas das leis universais de Hermes Trismegisto. Kardec, no livro dos Espíritos, traz também um outro conjunto de leis, que também são leis universais e também leis derivadas das leis de Hermes Trismegisto. Essas 10 leis que Kardec traz, que está no Livro dos Espíritos, não são todas as leis existentes a nível moral, mas são um belo conjunto, um conjunto validado pelos espíritos. Leis também que correspondem às características de uma lei divina. Uma lei perfeita, que vale em todo o tempo e espaço, para toda a criação, não tem exceção, nem é passível de interpretação. Hoje, nós vamos falar com mais detalhe das leis do trabalho, da reprodução e da conservação. Mas é interessante que se leia o capítulo correspondente a cada uma dessas leis que está no Livro dos Espíritos, justamente para ter um entendimento melhor de como essas leis nos afetam. Existem leis que são relativas ao divino,
a lei da adoração e a lei do trabalho são as leis que são relativas ao divino, né? A lei da adoração, que é a lei onde a criatura louva o divino pelo universo e pela sua própria existência. A lei do trabalho, que é a manifestação do próprio divino em energia. Aí tem as leis que são relativas a nós, cada um de nós. A lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, que marca exatamente a nossa vida em cada um dos planos existenciais. O nascer, o viver, o conservar e o morrer, o destruir. Então, tudo na natureza é manifestação do Pai, do Criador, do Divino. E tudo se reproduz, tudo luta para se manter naquele estado de conservação, naquele estado de atividade, mas por um determinado tempo, porque a destruição, a reciclagem, faz com que tudo se renove, se transforme. Então, essas três leis, reprodução, conservação e destruição, têm a ver conosco. Tem as leis que têm a ver com o nosso próximo, com o mundo que nos cerca, com a manifestação do divino à nossa volta. A lei da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade. E para arrematar essas 9 leis, as leis referentes a Deus, a nós e ao próximo, nós temos a última lei que resume todas as outras, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Como eu falei no Livro dos Espíritos, para cada uma dessas leis tem um capítulo relativo que descreve com mais propriedade, com detalhe, cada uma dessas leis. Mas hoje vamos falar com um pouquinho de propriedade, vamos refletir um pouquinho sobre as leis do trabalho, da reprodução e da conservação. A lei do trabalho, então, nos diz que tudo é energia, porque trabalho, na conceituação da física que a gente aprende no segundo grau, é energia. Energia posta de tal forma a realizar algo num sistema fechado. Como na natureza tudo que se manifesta é vivo e se move, mesmo naquilo que nós conservamos, que nós consideramos inanimado, uma mesa, um armário, é vivo, porque se nós formos a nível atômico, nós vamos ver que não existe nada que esteja imóvel. Até o próprio núcleo do átomo é movido por quarks em movimento. Então, a energia está em fluidez o tempo todo se movendo. Então, na natureza, tudo se move, tudo trabalha, tudo opera, tudo gasta energia, tudo troca energia. Então, toda ocupação do espírito na matéria e nos outros planos essenciais foca energia, envolve energia. O esforço da reforma íntima que cada um de nós precisamos fazer, precisamos nos trabalhar, é um exemplo de trabalho, é um exemplo que requer energia. Essa questão de energia é muito importante, porque nós absorvemos energia de diferentes fontes, do prana, que é a energia divina que tudo abarca, tudo envolve, da Kundalini, energia do núcleo do nosso planeta, do ar que respiramos, dos alimentos. E nós processamos essas energias e usamos parte dela para manter esse corpo biológico funcionando, e o resto do que sobra nós gastamos pensando, sentindo, falando e fazendo. Ou seja, produzindo obras. Então nós precisamos usinar essas energias, processar essas energias de forma que nós façamos bom uso dessas energias. Não desperdicemos essas energias captadas. Quando nós gastamos, usamos essa energia processada a nosso benefício, como por exemplo na nossa reforma íntima, nós estamos usando a energia de maneira adequada, de maneira otimizada.
Porque quer queiramos, quer não, nós gastamos energia. Nós gastamos energia dormindo, em pé, sentado, vendo seriado. Então, que nós tenhamos a consciência de sempre procurar usar energia da melhor maneira possível, para que possamos otimizar esse uso e evoluir de uma forma melhor. Porque tudo envolve energia, ou seja, tudo envolve o trabalho. É o divino se manifestando, seja em nós, seja através de nós, seja por nós. Aí nós podemos, então, dividir o trabalho em três tipos diferentes. O trabalho material, nós são nossas obras, nós utilizamos para aplicar diretamente na matéria. Podemos classificar o trabalho também do tipo moral, aonde meu gasto de energia não envolve só a minha pessoa, o meu espírito, mas envolve também os espíritos, as pessoas que estão à minha volta. E o trabalho espiritual, que envolve tanto a mim como as pessoas. Então, esses três tipos de trabalho, esses três tipos de gasto de energia, de realização, de produção de obras, nós realizamos no nosso dia a dia, material, moral e espiritual. Qual o mais importante? Todos são importantes. Material nós precisamos para subsistir, para termos meios de nos mantermos e mantermos as pessoas que amamos, os nossos amores. Moral, que tem a ver com a nossa reforma íntima, o nosso trabalho pessoal, a nossa prática do amor com o próximo. E espiritual, que envolve tanto a nossa evolução, o nosso aprimoramento, como a prática do amor com relação ao próximo. Além do trabalho, também se aplica ao trabalho evangélico, ao trabalho que envolve os ensinos de Jesus, que estão contidos nos evangelhos. E tem as características sempre de ser honesto, ou seja, esse trabalho evangélico ser feito com verdade, em verdade, ou seja, não tem representação, nós vivenciamos de fato o evangelho, ou seja, nós procuramos ser bons de verdade, não parecermos sermos bons, mas sermos bons. É fraterno, ou seja, o trabalho evangélico envolve uma relação de fraternidade, de amor, envolve um trabalho de reconhecimento da irmandade que nos envolve, porque todos somos filhos do mesmo Pai. E o trabalho evangélico também tem um lado coletivo, porque visa a evolução do grupo, da humanidade como um todo. Essas três características do trabalho evangélico, a gente também tem que ter consciência para que ele seja bem realizado. Então, tem que ser feito com verdade, tem que ser feito para os nossos irmãos, de maneira que produza evolução, que é uma outra lei universal da humanidade como um todo. A lei do trabalho também tem uma propriedade de ser um lenitivo, de permitir com que o espírito na matéria relaxe, foque e fique dessa forma mais equilibrado na sua manifestação material. Ou seja, o trabalho, o gasto de energia de maneira focada, de maneira construtiva, evita com que nós ficamos divagando, gastando energia sem um objetivo pré-definido.
Ou seja, o trabalho bem dirigido, com foco, faz com que a nossa manifestação na matéria seja produtiva, seja construtiva. Nesse slide é colocado também que o trabalho ajuda até espíritos que têm problemas físicos ou problemas espirituais, emocionais, mentais, porque na ocupação do trabalho acaba, de certa forma, ajudando, né, na manifestação desses espíritos com problemas na matéria. Se o trabalho é um lenitivo para espíritos doentes, para corpos doentes, imagine para corpos sãos, espíritos que não têm nenhum problema grave de manifestação. O trabalho ocupa a mente, ocupa a consciência. O trabalho dirigido, o gasto de energia otimizado. Fazer um corujão, por exemplo, vendo 10, 12 episódios de um seriado, um trabalho, um gasto de energia dessa forma, não é produtivo. Então, não funciona como lenitivo. Não é equilibrado. Não é um trabalho que remedia, que equilibra a manifestação do espírito. Ver um episódio pode ser um lenitivo. Eu gasto de trabalho, um gasto de energia que permite, né, um bem-estar para o corpo e para o espírito. Então, ver um, dois, até três episódios, gastar 1, 2, 3 horas numa atividade de lazer, vá lá. Pode ser colocado como um gasto de energia, um trabalho lenitivo. Agora, passar-se a noite toda, o dia todo, vendo episódios e mais episódios, deixando de fazer-se obras, trabalhos mais produtivos para a evolução espiritual, aí já não é equilibrado para o espírito se manifestar. Eu não posso encarar esse tipo de gasto de energia como um lenitivo. Então é importante que se tenha esse bom senso de equilibrar-se o prazer, a felicidade, a alegria com o trabalho produtivo, construtivo, de refinamento espiritual. Afinal, o objetivo da vida na matéria não é a busca do prazer, não é a felicidade plena. O objetivo é possibilitar ao espírito se trabalhar, validar consciências, realizar experiências, práticas, vivências que permitam o espírito evoluir, ampliar sua consciência de ser, ou seja, aumentar o seu poder de ser. Ou seja, a vida pelo prazer é um contrassenso na evolução espiritual. Então, sim, podemos ter prazer, podemos buscar a felicidade, mas com equilíbrio. Quando fazemos isso, o trabalho pode ser lenitivo, um fator de equilíbrio. O gasto de energia pode ser feito na busca do prazer, da alegria, da felicidade, mas desde que seja feito com responsabilidade, é produtivo para a evolução espiritual. A lei do trabalho, então, é um instrumento da evolução, que é uma outra lei universal moral. Tudo evolui. E o trabalho nos permite evoluir melhor,
Porque gastando energia, trabalho é energia. Realizando trabalho, gastando energia, utilizando energia para nos crescer em consciência, ou seja, aumentar o nosso poder de manifestação, o nosso poder de ser, nós estamos evoluindo. Ou seja, estamos utilizando o trabalho como um instrumento para facilitar a nossa evolução. Então, o trabalho tem essa outra vertente, né? De nos permitir evoluir melhor. Falando agora da lei da reprodução. Lavoisier, um químico físico do século XIX, trouxe uma lei que nós aprendemos lá no segundo grau, no ensino médio. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. O apresentador Chacrinha, muito conhecido na década de 70, 80 do século passado, tinha uma frase parecida, que na TV nada se cria, tudo se copia, se reproduz, se transforma. Na verdade, é a lei de Lavoisier. Num sistema fechado, a energia só muda de estado, de formato, ela se transforma. Ou seja, ela se reproduz. A produção inicial é manifestação do Pai, então ela só se reproduz, mudando a forma de manifestação de acordo com a consciência do espírito que habita o corpo, ou que está vinculado à matéria. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 686, diz com bastante propriedade que a reprodução é uma necessidade para que a matéria possa ser um veículo adequado de evolução do espírito. É uma lei universal porque se aplica a todo o universo conhecido pelo homem. Tudo se reproduz, porque a energia é constante, então a energia só se transforma. E o espírito vai se vinculando à matéria, a corpos, de acordo com o seu grau de consciência, para evoluir. Esse processo de reprodução pode ser manipulado? Pode, desde que seja feita visando a melhoria, a perfeição, a regulagem, o controle. Ou seja, a dúvida se é um erro ou não fazer controles de natalidade, usar métodos contraceptivos, de acordo com o Livro dos Espíritos, não é um erro, porque pode-se sim controlar-se a reprodução, regular a reprodução. A reprodução é uma necessidade da matéria, para que possa permitir o espírito evoluir. O controle dessa reprodução pode ser feito de maneira responsável, desde que não prejudique a evolução. Ou seja, eu posso regular a reprodução sem prejudicar a evolução. Então, eu posso usar métodos contraceptivos,
Porque eu não estou negando a reprodução, eu não estou indo contra a lei da reprodução, eu estou regulando, controlando a reprodução. Isso não só para os espíritos encarnados no reino nominal, isso vale de maneira geral. Então, eu controlar a reprodução de vegetais, de animais, da proliferação da vida, da reprodução da vida, não é um erro, desde que eu não atravanque, não prejudique a evolução. O casamento é uma invenção humana. Como o Livro dos Espíritos coloca, é uma invenção humana para formalizar uma união livre e fortuita de dois espíritos. E é uma coisa normal da lei do progresso, que é uma outra lei moral. Nada contra o casamento. Mas não é uma obrigatoriedade, de acordo com o Livro dos Espíritos, que haja a formalização da união livre e fortuita como um acordo entre dois espíritos. É só uma formalidade humana, mas tudo bem. Ele coloca um progresso normal da humanidade. E o celibato? O Livro dos Espíritos coloca que, a priori, se o celibato, se a não união, se a opção de ficar só se manifestar, o espírito se manifestar na matéria de maneira solo, sem uma relação de união com outro espírito na matéria, for por questões não egoísticas, ou seja, for uma opção pelo próximo, perfeito, não tem problema nenhum. O problema é quando o celibato é feito por uma questão, a escolha, a opção do celibato é feita por uma escolha de não querer se comprometer com o próximo, de não querer dividir bens materiais, de não conseguir viver em sociedade, de não tolerar o outro, de não assumir compromissos. São todos motivos egóicos que não justificam o celibato. Então, o celibato é meritório quando é feito para o bem do próximo. É uma opção feita para permitir uma melhor ajuda ao próximo, uma melhor prática de amor ao próximo. A poligamia, na visão do Livro dos Espíritos, já é um erro. E o normal é que haja a união de dois espíritos. Ou seja, a união de um para N, poligamia, não é uma opção normal necessária para a evolução dos espíritos. Tem mais a ver com a relação com a sensualidade. Está mais vinculado à matéria e não à necessidade de evolução espiritual. Então, na visão dos espíritos expostas no Livro dos Espíritos, a poligamia é uma invenção humana que não se justifica, não necessária para a evolução do espírito. Então, é um erro porque estamos gastando energia buscando o prazer na vida material, a felicidade na vida material.
Falando agora da lei da conservação. A lei da conservação tem tudo a ver com a lei da reprodução. Porque se a reprodução é a transformação da matéria para permitir a evolução do espírito, a conservação é a lei que permite com que o espírito continue se manifestando na matéria enquanto for possível. E o espírito luta por isso tanto a nível celular até o nível dos animais mais complexos, como o homem. Ou seja, o espírito encarnado no reino nominal, ele herda a necessidade de se manter vivo no maior tempo possível, justamente para poder se expressar aproveitando da melhor maneira possível o tempo na matéria. Então, esse instinto de preservação, que começou a ser desenvolvido lá no reino vegetal, foi evoluindo à medida que o tempo passa, que o espírito vai evoluindo através dos reinos. Então, no reino nominal, o espírito continua vinculado à consciência coletiva da humanidade agora, e nessa consciência coletiva está lá gravado a necessidade de se manter vivo. E o corpo físico procura, luta para se manter vivo o maior tempo possível. Isso é o instinto, um instinto animal, que mesmo o homem, mesmo o espírito encarnado no reino nominal, ainda mantém essa herança, esse legado. Temos que buscar a conservação não só dessa máquina biológica, mas de todo o universo que nos cerca. Nós temos que manter esse nosso corpo físico em bom estado de funcionamento, bem conservado, para podermos nos manifestar de maneira adequada. Mas nós temos que preservar a natureza à nossa volta para que, nesse teatro de manifestação, nós tenhamos a possibilidade de evoluir sem desequilíbrios, sem prejuízos. Porque todo desequilíbrio causado no universo que nos cerca, devido à lei da causa e efeito, isso retorna para nós, espíritos no reino nominal, de alguma forma. É o que os espíritos responderam para Kardec na questão 705. Eu vos digo que não é a natureza que é imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. Então, essas catástrofes naturais acontecem por desequilíbrios. É uma forma que a natureza, que o planeta onde estamos, tem de responder aos desequilíbrios que nós causamos. Então, ele faz esses movimentos que nós encaramos como desastres para se reequilibrar. É o planeta buscando equilíbrio o tempo todo. Nós, então, temos que cuidar para não causarmos desequilíbrios, porque nós seremos afetados quando o equilíbrio for buscado pela natureza que nos envolve. A lei da conservação. A energia é constante, a organização é constante. Então, toda matéria manifesta sempre busca equilíbrio. Se nós desequilibramos, ela vai buscar um arranjo diferente para se equilibrar. E nessa busca de um novo arranjo para se equilibrar,
é que acontecem os desastres naturais que podem nos afetar de alguma forma. Eu falei desastres naturais, mas generalizem, porque todos os desastres, de alguma forma, são rearranjos energéticos do universo que nos cerca. Então, desde uma queda, que a princípio parece fortuita, até um acidente de automóvel, até um terremoto, tudo é rearranjo do universo que nos envolve, de desequilíbrios causados por nós ou pela sociedade aonde estamos embutidos. Por isso que é muito importante nós termos essa consciência de buscarmos a conservação. Quando nós buscamos viver pelo prazer, em busca da felicidade plena na matéria, a gente causa desequilíbrios. Então, nós temos que tomar cuidado para não trocar o meio pelo fim. A vida na matéria é o meio de evolução espiritual e não o fim da nossa evolução espiritual. O fim em outros planos existenciais. A vida na matéria é o meio. Então a gente não pode viver só pelo prazer, só em busca da felicidade plena. E como o próprio livro dos Espíritos diz, a felicidade plena não é desse mundo. O prazer pleno não é desse mundo. Então, a dor faz parte do viver na matéria. O sofrimento, não, que é a dor estendida, mas a dor, sim. Então, quando nós causamos um desequilíbrio, porque estamos buscando, né, a felicidade, o gozo, sem limites, nós vamos ter o retorno, que é o efeito que nós causamos. A resposta, então, sim, para vos mostrar os termos necessários, mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e com isso vós punis a vós mesmos. É isso mesmo. A busca da felicidade sem limites faz com que nós mesmos nos punamos. As privações são meritórias? Sim, é algo parecido com o celibato. Quando eu me privo de algo, não importa o quê, mas pelo meu próximo, isso é meritório. Quando eu me privo de algo por mim, isso é egóico. Isso não tem valor. Isso de maneira geral. Ou seja, quando eu me privo de um alimento, quando eu me privo de um prazer, quando eu me privo de uma possibilidade de evolução qualquer, por mim, é egóico. Quando é por amor ao próximo, isso é meritório. Então, qualquer tipo de mortificação só tem valor se é pelo meu próximo. Então, o tempo que eu gasto pelo próximo é meritório, se eu não estou fazendo isso para o meu proveito. Isso vale em geral. Então, eu me privar do convívio social para viver num convento isolado, num mosteiro isolado, para que eu possa evoluir melhor, isso não é meritório, isso é egóico. Agora, se estou me isolando porque, com verdade, eu, pela minha consciência, eu imagino que eu vou conseguir ajudar melhor a humanidade a evoluir com as minhas preces, com as minhas vibrações, isso é meritório. Ou seja, depende muito da minha consciência que eu tenho naquele momento.
Isso vale, por exemplo, para a questão, né, de ser vegetariano, de ser vegano. É, eu praticar o vegetarianismo, ou seja, eu, de alguma forma, me privar de comer carne, se eu fizer isso porque estou de coração, mente, consciência, fazendo isso para que eu, de alguma forma, não prejudique um outro espírito em evolução, um animal, isso é meritório. Agora, se eu faço isso por mim, aí é uma privação que não tem lá um valor produtivo para a minha evolução. Então, na questão 723, os espíritos respondem, né? Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o que exige a sua organização. Ou seja, né, a resposta dos espíritos à pergunta de Kardec é que não é errado o homem comer carne, se ele sente falta da carne, se ele precisa da carne. Não tem mal nenhum. Aí na questão 724, eles complementam. A abstenção de alimentos animais ou outros como expiação é meritório, sim, se a privação for em favor dos outros. É a conservação da energia, é a conservação da vida. Então, com isso, né, nós passamos rapidamente pelas três leis que nos permitem, né, focar em nós. A lei do trabalho, que está relacionada com o divino, mas que se aplica a nós, porque nós gastamos energia, como já falei, o tempo todo. A lei da reprodução, porque é essa lei que permite com que nós nos manifestemos na matéria e evoluímos na matéria. É a lei da conservação, que é a lei que permite que nós, né, nos mantemos por um tempo determinado nos manifestando na matéria. Faltou mais uma lei aí, que é a lei da destruição, que é a lei que faz com que toda a experiência na matéria tenha um prazo pré-definido, porque ela precisa se reciclar para começar um novo ciclo. Mas, por falta até de tempo, vamos parar por aqui. Aqui, então, está a referência bibliográfica, que, se alguém tiver interesse em buscar mais informações, vai encontrar nesses links e nesses livros informações adicionais. E é isso. Espero que ajude.